Que Jesus nos abençoe, meus queridos amigos. Vamos dar início a mais uma doutrinária virtual do nosso querido canteiro de fraternidade Pronto Atendimento Espírita. Inicialmente faremos uma leitura edificante e daremos continuidade com a nossa oração de abertura dos trabalhos. E o nosso querido Mário Augusto dará continuidade com a exposição virtual da noite. Por fim, retornaremos com a nossa oração para finalizar os trabalhos de hoje. Então vamos iniciar. A leitura será do livro Filho de Deus, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Vamos ler o capítulo 15, intitulado de Bem de Deus. Teus pensamentos são como sementes que vais depositando no solo da vida. Produzirão sempre de acordo com a qualidade que lhes seja peculiar. Não ocorre nenhuma alteração, porque a correspondência é perfeita entre a causa e o efeito. Conforme aneles e projetes os teus pensamentos, a vida te devolverá em forma de acontecimentos, sensações e emoções. Os positivos e estimulantes enriquecem-te e se manifestam em todos os setores existenciais. Os negativos e deprimentes entorpecem-te o ânimo e tornam-te amargo, nervoso, interferindo no teu comportamento. Libera-te dos pensamentos doentios e perniciosos que acalentavas no passado quanto até há pouco. Deixa-te livre, preparando a terra generosa dos sentimentos para que os otimistas, os ativos, expressem o perfeito bem de Deus. Mantém os que revelam amor e te sentirás envolvido por incessantes ondas de ternura e de afeto. Conserva os que são de paz e toda a harmonia da vida ressoará no teu íntimo. Preserva os que objetivam a saúde e te sentirás forte e pleno, mesmo que, vez por outra, alguma debilidade se te apresente, não afetando o conjunto. Pense em prosperidade, abundância, mas não só de valores materiais, e sim dos demais bens de Deus, que são essenciais à vida para sempre. Pensa e viverás consoante a onda emitida. Vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Pai nosso, nos auxilia, Senhor, para melhor compreendermos as tuas lições. Que a tua bênção nesse momento ilumine as nossas consciências, sensibilizando os nossos corações para a reflexão das lições amorosas do Mestre Jesus. Permite que teus consoladores possam nos inspirar a esperança e a paz, nos auxiliando a encontrar o teu amor em nossos corações. Que as santidades superiores também possam continuar fortalecendo e iluminando o nosso querido expositor e todos os colaboradores que fazem deste momento ser presente. E a todos os outros que mantêm as obras de caridade vivas e ativas e que também mantêm a doutrina espírita plena em atividade. Pai nosso do céu, nos abençoa hoje e sempre, e esteja conosco, Senhor, em mais um momento de elevação da alma. Sendo assim, com a tua permissão, vamos iniciar a doutrinária virtual desta terça-feira. Que assim seja. Ficaremos então com Mário Augusto. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos acolha em tua paz. Estaremos hoje refletindo uma das obras do Pentateuco Kardeciano, que é o livro O Céu e o Inferno.
é a quarta obra, vindo ali precedendo a Gênese, vindo logo depois do Evangelho segundo o Espiritismo, e foi lançada em 1º de agosto de 1865. Logo este ano ela completa 157 anos. Então, nesses meses iniciais, o Canteiro de Fraternidade está ofertando esse estudo, essas reflexões sobre os alicerces da doutrina espírita, que em outrora fizemos nos cursos introdutórios e para voluntário espírita na sede física. Então, estamos oferecendo estes conteúdos e reflexões para estudo aqui no canal do Canteiro e, portanto, já pedimos aí a sua caridade, o seu amor, através da curtida, da inscrição e do compartilhamento. A maior caridade que podemos fazer para a própria doutrina espírita é a sua divulgação. Então, vamos ser agentes multiplicadores do bem. Vamos à obra. A obra, ela baseia-se no porvir, no futuro. E o futuro é o questionamento mais inquietante ao longo das eras, das civilizações, das religiões. Este porvir já nos legou obras literárias, cinematográficas, as quais nós vislumbramos como estaríamos no futuro, né? Qual será a nossa destinação. Então, o porvir é o cerne deste livro, O Céu e o Inferno. Vamos lá. Allan Kardec inicia o livro com os seguintes questionamentos. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Então, essas questões, elas estão presentes aí nas eras, né, da humanidade. E Allan Kardec começa exatamente dessa forma. E vamos aqui estudar um pouco sobre alguns acontecimentos anteriores à chegada do livro Céu e Inferno, que nos legou muitas ideias, muitos conceitos, muitas figuras que o livro, através da codificação de Kardec, trazidos pelos irmãos espirituais, vai desmistificar para nós, trazendo aí a luz da doutrina espírita, do que nos aguarda, do que seremos, onde estaremos. Então, este livro caracteriza-se por trazer estas luzes para nós, espíritas, e para a humanidade. A primeira anterioridade que nós vamos refletir aqui é um livro de Gilgamesh, que foi um rei da Suméria em aproximadamente 2.500, 2.800 anos antes de Cristo. Para falarmos de céu e inferno, de futuro, de porvir, nós precisamos admitir que o ser espiritual ele é imortal. E Gilgamesh traz na sua história, trazida aqui no livro, né, livro de Gilgamesh, que ele era um rei muito cruel. Por muitos anos ele oprimiu o seu povo, mas em dado momento, quando ele perde um grande e querido amigo, ele muda, como dizemos assim, da água para o vinho, do ser que era muito material e que valorizava muito a matéria, para um ser agora que desejava buscar a imortalidade, buscava entender o porquê da vida. Então, observem que há 2.500 anos antes de Cristo. Então, esse rei da Suméria, ele vai numa caminhada, abandona o seu reino e vai como um mendigo, apenas com as vestes do corpo e com uma sacolinha com alimentos, em busca de um homem que ele acreditava ter sobrevivido a um dilúvio e ser imortal.
Então já se buscava a imortalidade desde essa época. E aí a gente chega nos egípcios. Os egípcios foram os primeiros a defender a ideia da imortalidade do homem, embora de uma forma ainda primitiva e rudimentar. O julgamento final na concepção egípcia está bem retratado na lendária história de Osíris, Ísis e Horus, responsáveis pelo julgamento dos mortos. As pirâmides representavam a certeza de uma continuidade da existência após a morte física. Ali os faraós eram enterrados com todo o seu séquito, que segundo a crença o serviria depois no despertar do mundo espiritual ou dos mortos. Então observem as construções, as ideias que a humanidade foi trazendo, foi criando, as culturas foram arregimentando, acerca da destinação do homem. Então essas foram as primeiras. E aí a gente chega aqui nas concepções de céu. Pegamos a etimologia da palavra, que é do hebraico Shamaim, que nada mais é, na língua hebraica, o conceito de Gênesis. É o local de onde vem a chuva. Alguns estudos do Talmud apresentam também, além do Shamaim, que é o céu, o grande Éden, como tendo 5 ou 7 câmaras reservadas a várias categorias de homens virtuosos. Também vamos encontrar na etimologia da palavra inferno, do hebraico lá o Sheol. Em hebraico significa originalmente abismo, sepulcro ou ainda tumba. Ela aparece na Torá pela primeira vez no livro do Deuteronômio 32:22, no Cântico de Moisés. E Moisés assim se expressa: o fogo da minha ira está ardendo e vai queimar até o mais fundo do Sheol, que aí seria o abismo. Então, temos aí no Antigo Testamento também, já a presença desses conceitos nas palavras que aqui refletimos. Chegando na literatura, nós encontraremos aí o livro O Inferno de Dante, que faz parte de uma coleção de livros de Dante Alighieri, do escritor, a Divina Comédia. E é uma saga com Dante, que é o personagem, no meio da floresta da perdição, onde existem 2 caminhos de saída. Porém, o mais fácil está bloqueado por 3 feras. É então que chega Virgílio, um poeta da antiguidade, e ajuda Dante, guiando através do caminho mais difícil, que passa pelo inferno. Observe aí, já temos o inferno, o purgatório e o paraíso. Então a gente tem essa sequência de livros, que formam a Divina Comédia, onde a gente tem a passagem dele no inferno, purgatório e chegando no paraíso. Seguindo com a nossa reflexão, vamos aqui alcançar aqui. Chegamos aqui no Apocalipse. O Apocalipse que está aí, que é o último livro da Bíblia, onde Moisés ele vai retratar, João em Patmos, ele vai retratar o fim e a salvação da humanidade. E ele fala nesse Apocalipse, que é conhecido, por nós. E aí a gente tem várias figuras lá do anticristo, inclusive Nero foi tido como anticristo, aqueles que se colocam em oposição às ideias do Cristo. E aí ele traz bestas, anjos, ele fala de destruição e salvação de 1/3 da humanidade. E no final, os mortos passam a ser julgados por Deus. É o famoso juízo final. Os santos vão para o céu e os pecadores vão para o inferno. Já temos então várias formas, várias figuras, vários conceitos de céu e inferno ao longo desses anos. E o que é que nos legou? Essas ideias de lugares circunscritos, de
figuras de criaturas que estão lá para castigar os seres, ou quando se fala de céu, para elevar os seres. Então, temos no nosso inconsciente coletivo toda essa figuração, toda essa estrutura de pensamento. E então, nós temos a chegada do livro O Céu e o Inferno, no ano de 1865. Lembrando um pouco a cronologia espírita, nós tivemos o Livro dos Espíritos em 1857, o Livro dos Médiuns em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864, o Céu e o Inferno em 65 e a Gênese em 68. Então, em pouco espaço aí de tempo, nós tivemos a chegada dos livros da codificação. E com a chegada do livro, o que é que muda nessas ideias que já tínhamos de muitos anos, de muitas vivências e culturas? A primeira mudança essencial é não se circunscrever o céu e o inferno como localidades que se encontram fisicamente abaixo da terra, nos confins do mundo, né? Ou nos céus, nos 7 céus, como a gente pode ver aí nas obras, né? No caso lá da obra de Dante, o Inferno de Dante, a gente tem lá as camadas, onde cada camada dessa representa um pecado, né? A luxúria. Então, a doutrina espírita vem desmistificar através desse livro essa ideia de local circunscrito e vem trazer para nós que céu e inferno é um estado do ser. Nós não precisamos estarmos desencarnados para estarmos no inferno de sentimentos. Nós não precisamos estarmos desencarnados para estarmos bem conosco, né? Com os nossos irmãos. Estarmos num verdadeiro céu de sentimento, de amor, de paz. E esse sentimento, ele vai ser a bússola para o nosso futuro. Então, o que somos agora, as nossas construções do agora, ou reconstruções, elas refletirão no nosso futuro. Então, vamos observando que nós somos autorresponsabilizados por esse estado. Não temos mais ninguém para nos castigar. A doutrina, este livro traz este ensinamento, né, como base. É a nossa conduta, os nossos atos, as nossas construções que fazem com que nós estejamos em determinadas sintonias vibratórias ou de sentimentos. Então, esses conceitos foram retratados por este livro. Ele não revela nada além do que possamos e devamos saber, e nunca contradiz a ciência. A gente vai encontrar isso com muita clareza. Nenhum livro da codificação irá contradizer a ciência, ou contraditar, né? Se colocar em oposição à ciência. A mudança de perspectiva. Então, nós somos responsáveis a partir de agora. E aí, o que vamos construir ou reconstruir para melhorarmos e nos localizarmos numa sintonia melhor? Vamos pensando que eu ouvi recentemente que essas construções que fazemos, né, através de hábitos, através de rotinas, elas não são do agora. Aquelas situações mais complicadas, eu ouvi recentemente que nós vamos criando moradas, construindo casas, né, nos afeiçoando àquela localidade, àquela sintonia através das nossas atitudes. E com isso a gente vai criando certas raízes. E essas raízes, elas não são
como uma raiz que começa a se aprofundar em nós, elas não são retiradas do dia para a noite. Elas não são magicamente podadas, né? Essa árvore, ela já tem lá já está bem fincadinha lá, né? Já tem lá suas raízes mais profundas. E a necessidade, então, de repensar, ir podando e melhorando e mudando essas raízes para que essa nova semente possa ser plantada num novo terreno. Então, o livro traz esses conceitos. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte aborda as contradições filosóficas e incoerências com o conhecimento científico. Kardec vai refletir lá todas as teorias que foram trazidas, né, como falamos aqui, né, as teorias históricas, ou que se tinha lá como certezas, né, nas religiões, e ele vai começar a trazer as reflexões de uma forma filosófica, de uma forma a termos aqui as conclusões a partir das análises, a partir da lógica dos fatos, a partir das verdades trazidas pelos espíritos, e a gente vai se sentindo confortável com aqueles novos conceitos, porque estão mais adequados à ciência, mais adequado a um Deus justo, mais adequado a uma religião que não tem proposta nenhuma de cultuar a culpa, de ensejar de forma alguma a violência, ensejar de forma alguma o medo, o temor. Então, a doutrina traz esse livro traz essa diferença, e Kardec vai trabalhar filosoficamente, logicamente, na primeira parte do livro, esses aspectos. A gente vai ver daqui a pouquinho um trecho, Kardec falando, né, fazendo esta abordagem lá na primeira parte. A segunda parte constam dezenas de diálogos que foram sido estabelecidos entre Kardec e diversos espíritos, nas quais estes narram as impressões que trazem do além-túmulo e de como se deu o processo de desencarne para pessoas de diferentes tipos de caráter. Nessa segunda parte, a gente tem os spoilers, né? O que seremos, como estaremos. Os espíritos fomos nós, os que retrataram ali na obra, fomos nós em outras vivências, né? Como outras personalidades. A gente consegue refletir ali as atitudes, as causas e as consequências. Não mais conjecturas mirabolantes. Somos nós falando da nossa própria experiência, vivenciando as nossas dores ou os nossos gozos ao retornar para o plano espiritual, consoante com as atitudes aqui praticadas. Então, essa segunda parte, toda a construção do livro é muito importante. E essa segunda parte nos dá o norte para pensarmos hoje, refletido ali nos irmãos que ali relataram suas experiências, como nos localizamos também, sem exagerar, nem para mais, nem para menos, nem para a culpa, nem para o temor, nem para o desespero, né? Nem, poxa, super elevado. É entendendo ali aqueles personagens refletindo ali na nossa própria vivência. Ele está dividido aqui entre essas duas partes, e aí eu vou dar uma lida para vocês um pouco sobre alguns trechos que constituem essas partes. O primeiro, como a gente falou aqui, trouxe aqui o porvir, o nada. Na primeira parte ali, Kardec vai discernir refletir sobre o temor da morte, vai falar sobre o céu, a ideia do céu, a ideia do inferno. Vai trazer aqui as penas, as filosofias das penas eternas, né? Os demônios. Essas figuras dos demônios
são muito cultuadas, talvez por representarem realmente tudo que falamos assim de temor para o ser, de aterrorizar o ser, de prender, escravizar o ser no medo e na culpa. Você coloca ali um ser supremo, né? Porque é um ser que divide com Deus essa hegemonia do bem e o mal, né? Ele está ali contrapondo Deus. Se alguém contrapõe Deus ou alguma coisa, é porque tem muito poder. Então já começa por esse aspecto. Você imagina, olha, Deus é um ser supremo, tem um ser que está ali conseguindo batalhar com Deus, entre aspas. Então esse ser tem poder. Então observe como essas construções já fortalecem em nós o medo, né? Essas fantasias. E aí o Espiritismo vem nos dizer que os diabos nada mais são que seres espirituais ruins. A gente pode ter aqui diabos encarnados. Eu acho que conhecemos, né, alguns por aí, né, que seres que se comprazem, se alegram na maldade, né, na perversidade. A gente tá visualizando esses seres aqui. E a gente não precisa projetar isso para um ser, né, com a figura, com um chifre, né, que esteja ali ensejando ali a dor, o sofrimento eterno. Outra coisa, o sofrimento eterno. Qual interesse Deus teria de nos criar como seres e nos legar o prazer, a paz infinita e aquela paz inerte, porque as figuras que são trazidas não são trazidas com a bênção do trabalho, que é uma lei moral que está aí também, que a doutrina espírita nos diz. Então, é aquele céu de contemplação ou a culpa eterna. Qual lógica teria Deus de criar os seus filhos, sendo um pai de amor, um pai justo, para sofrer eternamente, para estar preso ali em situações o resto da existência? Como ficariam as nossas mães, por exemplo, que a gente fala do amor da mãe para com o filho, né? O amor com um potencial mais abrangente, um amor mais forte, né? Como a gente consegue pensar aqui. Uma mãe lá no céu, de contemplação, de plena felicidade, e o filho lá padecendo por resto da eternidade no inferno, ou passando ali, né, pelo purgatório, que seria a região intermediária entre o céu e o inferno. A gente não encontra a justiça de Deus nessas situações. A gente não consegue entender um Deus que seja desse jeito, cruel desse jeito, né, meticuloso desse jeito, que ele vai dar oportunidade para aqueles que aproveitam, né? Tem um céu, e aqueles que não aproveitam o inferno. E aqueles seres que já nascem com deficiências, com limitações, ou que nascem com pouco tempo, já desencarnam. Onde esses seres vão estar? Eles não tiveram nem tempo de acertar nem errar, vocês concordam? Não tiveram tempo para fazer muito bem ou mal. Um recém-nascido mal teve consciência de si próprio, já retornou. Então ele não tendo a culpa, ele está então de posse do céu, sem nenhum tipo de mérito. Ele está condenado ao inferno, porque estaria, o que é que ele fez? Então essas ideias, elas não conseguem ter sentido lógico quando a gente pensa num Deus que seja de amor, de um Deus que seja justo.
Se a gente pensa num Deus, ou a gente tem a necessidade de pensar num Deus que seja cruel, que seja perverso, aí essas concepções vão fazer sentido. Mas se a gente entende Deus como nosso Pai perfeito, justo, essas ideias não fazem menor sentido. E aí o livro vai trazendo essas reflexões para nós. A gente tem obras espíritas que falam dessa passagem, dessa transição da carne, além, né, da obra que estamos aqui refletindo, o livro muito conhecido, né, que foi para o cinema, O Nosso Lar, onde a gente tem uma representação ali do purgatório, né, o retorno de André Luiz naquela situação de dificuldade que nem ele mesmo entendia, ele não tinha consciência plena do que ele realizou aqui na Terra e do que ele também se comprometeu. Ele não tinha consciência que ele tinha malogrado a própria vida, colocado um termo na própria vida através das viciações ali do álcool, né? Do cigarro. Então, a obra já traz, as obras trazem essas passagens, né? A gente tem aí obras conhecidas também, né? Que falam das questões do suicida, né? A obra de Sueli Caldas, não vou lembrar o nome exato agora, estou aqui com o Diálogo das Sombras, Memórias de um Suicida. Então, estão lá, né, os relatos, mas são passagens, porque ali nos encontramos, deixa eu seguir aqui, nos encontramos em faixas, e vamos falar sobre essas questões de faixas já, em faixas que estão na mesma sintonia de dor, de angústia, e a gente vai falar delas em breve. Quero trazer para vocês aqui só um exemplo, né, da primeira parte, quando a gente falou de filosofia, que Kardec estuda, né, de uma forma abrangente, estudou, né, na época de uma forma abrangente, e que nós como espíritas precisamos ter a mente aberta, né, sem prejudicar a codificação, as reflexões sobre a codificação, mas sim expandir o consciente, a forma de pensar, a forma de discernir. Olha só um trecho, quando a gente vai ler a primeira parte do livro que Kardec traz, falando sobre céu, né? Refletindo sobre céu. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão está no 7º céu, para exprimir a perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, 2 em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 e denominava a último Empíreo, por causa da luz brilhante que nele reina. A ciência, com a lógica inexorável da observação e dos fatos, levou a seu archote as profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo, porém, um dos menores astros que rolam na imensidade, o próprio Sol, mas não é o centro de tudo, não é? De um turbilhão planetário e estrelas. Ou seja, Kardec estudou as teorias, estudou as diversas visões para chegar numa conclusão de acordo com a lógica e que não se afaste da ciência. Então, é este pensamento que devemos ter também, abrangir, né? Pensar de forma mais ampla, sem, no entanto, prejudicar as reflexões aí de base espírita. E a gente falou de faixa vibratória e sintonia espiritual. Vamos dar um exemplo aqui. A gente está falando de céu, do livro Céu e Inferno, e basicamente, vamos colocar aqui só a fonte da energia. Basicamente,
Essa obra vai falar de sintonia o tempo todo. Quando nós criamos aqui temos as nossas atitudes, nossos hábitos, né? Criamos uma frequência no qual vibramos, uma frequência mais rasteira ou uma frequência mais elevada. Vamos encontrar pessoas aqui mesmo no planeta Terra, aos quais nós nos sentimos tão bem ao lado. A pessoa cultua tanto o bem, a paz, e não aquela paz que a gente fala de paz, não aquela paz sem ação. A paz realmente com obra, com afinco, com amor, com sabedoria, que vai lá e faz. Então, pessoas assim, elas, ao contato conosco, geram uma sintonia tão legal que a gente não quer se afastar dela, né? A gente quer estar no convívio dela ali o tempo todo. Um amigo estava me conversando que quando foi num desses encontros com o Divaldo Franco, ele sentiu uma sintonia tão legal que ele não queria mais sair dali, queria abraçar Divaldo. Então aquela sintonia fez tão bem para ele que ele não queria abrir mão daquele sentimento, daquela frequência tão boa, né? Fez bem, né? A saúde espiritual de um ser como Divaldo, né? Faz com que esse magnetismo, essa sintonia gere esse bem-estar, assim como existem pessoas com a sintonia através dos seus atitudes, né? Seus atos, seus pensamentos, que formam aí as nossas faixas vibratórias, que nos afastam, que nos fazem sentir até mal-estar, talvez não consciente até dessas pessoas, né, que estejam assim, mas estão com a sintonia tão baixa, tão fraquinha, tão ali, né, a gente fala de baixo e alto, mas não pensando em melhor ou pior. Ela não está no momento bom, pode não estar no momento bom, e vai refletir isso na sintonia. Então, imaginemos o magnetismo do Mestre quando esteve aqui, a presença, a sintonia, né, a faixa vibratória de Jesus, o que alcançava. Quando Jesus ia falar, na época não existia a tecnologia, né, o megafone, que é uma tecnologia até mais antiga, mas na época não existia, Jesus falava para multidões. Significa dizer que muitas daquelas pessoas não ouviam o Mestre, não conseguiam captar as palavras de Jesus, porém, estavam ali imantadas, estavam ali magnetizadas pelo aquele amor encarnado, né, numa pessoa ali, o nosso guia Jesus. Então essas faixas vibratórias, elas nos identificam e nos identificarão. Ou melhor, elas nos identificam e nos localizarão no futuro que pensamos aqui, que seja no bem-estar do céu ou ali nas dores, nas dificuldades, entre aspas, do inferno, né, para nós, nossa consciência. Esses hábitos, como falamos, são construídos, mas também podem ser reconstruídos, refeitos. Nós podemos mudar e muito a nossa vibração, as nossas emanações, através da prática da caridade do amor, que começa no pensamento. A gente fica imaginando que a caridade é aquela que entrega a cesta, apenas, né? Que entrega a cesta, que vai lá entregar uma roupa, entregar um alimento. A caridade, ela começa em você pensar, tentar pensar da melhor forma possível para com aqueles que lhe rodeiam, para com você mesmo. A autocaridade, né? O auto-amor, sem culpa, sem julgamentos, buscando se entender e se aprimorar. Então a caridade começa nos pensamentos e vai ressoar nos sentimentos.
se está ressoando nos sentimentos, para chegar nas nossas atitudes falta pouco. Já estamos sentindo, já estamos conseguindo praticar, ou já estamos perto da prática. Juntando pensamento, sentimento e prática constante, a nossa vibração muda. Nós estaremos de acordo com esses fatores. Quem vai dizer é a nossa perseverança, é o dia a dia, são as experiências em contato com as dificuldades, com as pessoas que nós dizemos fáceis ou difíceis, melhor difíceis, né? É aí, o exercício está aí. Juntando esses fatores, nós teremos sim melhorado, né? Lógico que vai exigir uma prática, um exercício, que é um exercício de vida, onde quer que nós estejamos, né? com as pessoas que nós sejamos, situações diversas, vai alicerçar em nós este céu que nós buscamos. A paz, a felicidade, porque a nossa consciência vai estar tranquila. Existe o ditado que diz que você vai dormir, né? E as pessoas dizem, olha, eu durmo e durmo tranquilo, minha consciência é tranquila. Outras nem tanto. Às vezes nós enxergamos assim, poxa, aquela pessoa, será que não consegue perceber a dimensão da maldade que ela está fazendo? Como ela está sendo mal? O ser divino, ele está ali. Ela pode não ter a consciência plena agora, externar isso, mas está ali. Se não está consoante com o melhor, essa dificuldade será apresentada para ela através da consciência, mesmo quando encarnada, e irá se prolongar, se intensificar quando desencarnada. Desencarnados, nós não teremos um corpo. Este corpo que abafa grande parte do nosso conhecimento de nós mesmos, das nossas emoções. Quando estivermos sem ele, nós teremos a verdade, seremos a nossa própria verdade. Não teremos nenhum tipo de filtro ou de empecilho para entendermos, sentirmos e compreendermos o que somos e como estamos. E assim se constroem os céus e os infernos na nossa destinação. É pelo estado de consciência, é pela nossa vibração, resumidamente, pelas nossas atitudes, que, como falamos, começa no pensamento. Então, essas lições trazidas no livro Céu e Inferno, elas são divisoras de água para o pensamento religioso da humanidade, que estava viciado em dividir bons e maus apenas, em um céu que você conseguia apagar, em um inferno que estaria ali para lhe castigar, de uma forma muito simples, né? Como se a vida fosse, a criação de Deus fosse simples assim, e a própria criação estivesse ao nosso bel prazer, porque o homem, ele acabou antropomorfizando as religiões. Ele trouxe para a religião o que ele sentia. E aí a gente vai encontrar em muitas reflexões religiosas a frustração religiosa, quando você não pode, né, festejar, quando você não pode buscar ser o melhor que você pode, né, você precisa seguir aquele roteiro. Então, estaremos aí visualizando não só as religiões, mas as expressões humanas nas religiões.
com todo respeito a todas as religiões. Mas estas ideias, elas precisam evoluir. E se a raiz de todas as religiões, quando a gente fala aqui cristãs, né, que tem Jesus Cristo como modelo e guia, nenhuma dessas concepções foram trazidas pelo Cristo. Não existem relatos do próprio Cristo trazendo e determinando que assim fosse. Então, o livro Céu e Inferno vem completando a obra Espírito, o Pentateuco Espírito, e vai elevar o pensamento filosófico religioso da humanidade para outro patamar. É uma obra relativamente nova comparada às outras, são 157 anos, mas existe ali um manancial, mesmo que as pessoas não... Mário, eu não acredito na imortalidade da alma, eu não acredito que esses espíritos possam voltar a falar. Tudo bem, é questão de crença. Mas leia e tente entender a filosofia do que está por trás e perceber Deus, um Deus justo, bom e amoroso. E aí a gente não tem, né, não deve ter nenhum tipo de divisão religiosa. Então, que possamos ser luz, que possamos ser paz, possamos construir o nosso céu, que possamos diminuir cada vez mais o nosso estado de consciência, que seja parecido ali com algo como a gente pensou aí de inferno ou de ruim, que a gente possa transformar. Somos capazes. Deus nos lega a oportunidade todos os dias. Pessoas, situações, basta que estejamos dispostos para trabalhar, para servir, para amar. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter uma excelente noite. Como reflexão final, deixo para vocês aqui como eu estou agora e como eu desejo estar no futuro. Se não está bom, vamos transformar. Se está bom, vamos reforçar. Que Jesus nos abençoe. Nos encontramos em breve nas próximas doutrinárias, no canteiro. Em breve aí depois, né, dessas conturbações sociais. Estaremos juntos. Grande abraço, que Jesus nos abençoe. Estejamos em paz. Encerrada a exposição da noite, vamos encerrar com a nossa oração agradecendo ao Senhor pela oportunidade sublime de elevação de nossas almas. A nossa gratidão, Pai Deus Todo-Poderoso, por mais um momento sublime de elevação da alma, de reflexão. O nosso muito obrigado pela doutrina dos Espíritos nos sensibilizar e nos conduzir melhor ao caminho da salvação. A nossa gratidão também se estende, Pai Nosso do céu, pelos colaboradores e pelos voluntários que nos fazem melhor refletir acerca das lições do Mestre Jesus. A gratidão também continua aos espíritos iluminados que também fazem desse momento ser um momento glorioso para as nossas consciências. O nosso muito obrigado a todos os espíritos protetores, guias espirituais, por sempre nos auxiliarem a compreender melhor as lições da vida, as lições da verdade, as lições do amor. E rogamos, Pai amoroso, que a Tua misericórdia continue sendo sempre o nosso farol direcionador, a fim de que o amanhã possa ser diferente, a fim de que o porvir possa deliciar em nós as benesses da Boa Nova, a fim de que o nosso futuro seja então de vivência fraterna e sincera do Evangelho. Sendo assim, Senhor, com a Tua permissão, vamos finalizar o momento doutrinário virtual de hoje, que assim seja. Está encerrada a doutrinária desta terça-feira. Um grande abraço a todos.